Bom dia, alunos do nono ano da Escola Estadual, professor Joaquim José de Oliveira. Esta semana nós vamos estudar a semana 1 do PET 3, volume 3, deste terceiro bimestre. O assunto é o período da República Populista Brasileira. Após a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas sofre pressões, porque o Brasil lutou contra a Itália, contra a Alemanha, que tinham regimes totalitários, e o Brasil também tinha Vargas e era um regime totalitário, não havia democracia. Getúlio Vargas, em 1937, deu um golpe, continuou no poder, chamado Estado Novo, né, o seu governo. Então não houve eleições. E Getúlio Vargas então sofre pressão e é deposto, sai do poder, né? Vargas esteve no poder desde 1930 e ficou até 1934, quando ele proclama, ele ficou com o governo provisório, depois ele proclama aí, vamos dizer assim, eleições e ganha as eleições em 34, aí já é o chamado governo constitucional, né? Ou seja, dentro da Constituição, tá bom? E mais tarde, quando em 1937, quando ele fala que os comunistas queriam dar um golpe no Brasil, então ele dissolve o Congresso em 1937 e tem início o Estado Novo. Então foram várias vezes, vários tipos de governo de Getúlio Vargas. Mas uma das características do governo de Getúlio Vargas é o populismo. O que seria isso? É uma forma de administrar o país tentando chegar às pessoas, tentando falar direto com o povo, né, convencer o povo com aqueles discursos, né. Getúlio Vargas, por exemplo, ele criou um canal de rádio, né, para poder mostrar as suas obras, né, fazer propaganda nos rádios, né, o chamado Projeto Minerva, o Horário do Brasil hoje, que falava as obras que o governo estava fazendo. Então, esses são os chamados governos populistas, aqueles que conseguem, por meio de frases, por meio de discursos, chegar até o povo com aquela forma nacionalista, né, de preservar o Brasil a qualquer custo. Nós temos aí, após Vargas, alguns governos, né? Quando Vargas foi deposto em 1945, nós temos então o Eurico Gaspar Dutra em 46, Getúlio Vargas retorna ao poder, né, foi eleito em 1951, nós temos Juscelino Kubitschek, nós temos Jânio Quadros e João Goulart. Esses governos aí, pós Getúlio Vargas, né, após o Estado Novo, após 1945, são governos eleitos pelo povo, né, pela população. Porque no Estado Novo de Getúlio Vargas, de 1967 a 1945, não havia eleição, não tinha voto, não havia liberdade partidária. Então, nesse momento, após 45, já volta aquela liberdade a ter escolher um partido político, né, e poder se candidatar. Então, é um período de redemocratização após o regime, após o Estado Novo, né, que é uma forma de governar de Getúlio Vargas, que não havia democracia, tá bom? Então, de 46 a 1961, a 1964, nós estamos vivendo a redemocratização do Brasil após a era Vargas, né? Só que em 64 acontece um novo golpe militar e o Brasil passa a ter uma ditadura militar no poder. Aí nós temos as atividades, todas elas você encontra no texto. Caso tenha dúvida, procure, pesquise em sites, em livros, tá bom? A primeira questão explica com suas palavras a ideia de populismo. Tem no nosso texto aí. Também tem aí, ó, faça uma breve pesquisa na internet ou no seu livro didático para você caracterizar o que é o plano SALT, o que é o plano de metas, o que foram as reformas de base, né? São, vamos dizer assim, são planos políticos para mudar um país que estava, vamos dizer assim, estagnado,
que não havia não conseguia, não havia reformas, né? Reformas de base são reformas que buscavam a reforma agrária, que buscava a reforma tributária, quem tinha mais pagasse mais impostos, né? Então são planos de governo esses aí, vocês vão pesquisar o que era cada um, tá? A terceira questão, você vai tá falando aí do, do, dos governos, né? Com a renúncia de Jânio Quadros, setores militares responsáveis, setores militares resolveram impedir a posse de João Goulart. O Congresso de vários segmentos sociais e vários segmentos, tendo à frente o governador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, eles encadearam uma mobilização popular e, diante da ameaça de uma guerra civil, com a questão da emenda parlamentarista. Tais fatos diz respeito. Olha, quando João Goulart pede demissão após 7 meses, poucos meses de governo, o vice de governo de Jânio Quadros era João Goulart. E João Goulart tinha uma tendência aí um pouco diferente, queria fazer uma reforma no Brasil, era bem próximo dos partidos comunistas, né, de vários lugares do mundo. Então havia aquele medo da elite brasileira em ter João Goulart como presidente do Brasil. Então houve muitas lutas, vamos dizer assim, muitos movimentos a favor de João Goulart para que ele pudesse assumir o Brasil. Então, você vai marcar aí qual campanha ajudou João Goulart chegar a assumir, né, sair de vice-presidente para presidente do Brasil. Qual campanha? Qual foi esse movimento que ajudou João Goulart a romper essa barreira desse preconceito da elite brasileira para chegar no poder, tá bom? Quarta questão fala sobre o populismo no Brasil, né? Está associado, vamos dizer assim, as formas desse populismo, né? Vamos dizer, olha lá, o populismo no Brasil, a cuja crise o texto se refere, pode ser associado. Está falando aí desse período de redemocratização, né? É um período que nós, vamos dizer assim, que a população buscava votar, participar da política um pouco mais, tá bom? Então você vai marcar a opção correta aí. Você pode estar pesquisando, você pode estar lendo mais de uma vez o texto, tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tenha um bom dia.